Iniciar a gravação. Gravação inicial. Ok, colegas? Ok, iniciei. Perfeito. Então vamos dar seguimento à nossa sessão de julgamento do período da manhã do dia 8 de outubro de 2020, após o intervalo. E durante o intervalo vocês já me indicaram aqui alguns processos que não vão ser demorados. Reparem que nós tivemos alguns processos que não pareciam ser demorados no período da manhã e acabaram demorando um bom tanto, né? Vocês indicaram 5 processos aqui desses do período da manhã, da pauta da manhã, que segundo vocês parece que não vão ser processos muito demorados de julgar. Nós não temos muito tempo, porque nossa sessão da manhã vai até às 13 horas, né? Então vamos julgar esses processos, dar preferência para esses processos. É o item 454 da pauta. Vamos iniciar então pelo item 454 da pauta, do contribuinte Flávio Ferreira. Tá? Do contribuinte Flávio Ferreira. Esse item é de relatoria do conselheiro Rafael. Rafael, pode então iniciar a leitura do voto. Tá. Tratou-se de auto de infração que gerou lançamento do imposto de renda da pessoa física, acrescida a multa de ofício 75% e juros de mora, relativos ao ano calendário 2006 e exercício 2007. Relatou a autoridade fiscal que o lançamento é decorrente da constatação de omissão de rendimentos tributários decorrente de rendimentos pagos acumuladamente em cumprimento de decisão judicial. A glosa de despesa médica, a glosa de previdência privada e glosa de pensão judicial. Intimado, o contribuinte apresentou impugnação tempestivamente. A TRJ, a terceira turma da RJ em São Paulo, negou o provimento da impugnação, conforme a ementa, e dessa decisão o contribuinte interpôs recurso voluntário, folha 58, no qual processou pela reforma. Na folha 58 do processo, que é o recurso, ele só ataca a questão da ação do recebimento acumulado, tá? As demais matérias ele não ataca. Então, eu conheço do recurso voluntário de folha 58, que é tempestivo, e no mérito aquela questão pacífica, já que quando se trata de recebimento acumulado de formação de aposentadoria, deve ser feito por regime de competência e não regime de caixa. Então, estou dando provimento ao recurso para que seja apurado o imposto devido de acordo com o regime de competência. Ok? A minuta que está disponível para vocês estava a conhecer parcialmente, mas ele não atacou as demais matérias, então nem se trata de conhecimento parcial. Ok? É como eu voto, presidente. É o 454, né? Só me confirma. É o 454, né? Isso, 454, Flávio Ferreira. Já disposto, voto por dar provimento para determinar provimento ao recurso voluntário. Recurso voluntário. Para determinar o retorno dos autos à unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, para que a apuração do imposto devido seja feita de acordo com o regime de competência, observando a renda tributária auferida mês a mês pelo contribuinte. Esse segundo parágrafo ali você vai tirar, né? Já tirei esse como o último do final do voto. Não, é isso que eu estou falando. Da conclusão ali tem o último parágrafo. Isso. Esse último parágrafo da conclusão e o último parágrafo do voto, eu também tirei. Ah, tá. Perfeito. Tá. Colegas, o conselheiro relator, a única coisa que o contribuinte pediu no recurso foi que a apuração do tributo fosse pelo regime de competência. Só isso, né? Só isso. No recurso, só isso. Tá. E você está dando provimento. Ok. Sim. Colegas, esse é o voto do conselheiro relator em relação ao item 454 da pauta. Ele dá provimento ao recurso para que o imposto seja recalculado pelo regime de competência. Alguém gostaria de comentar o voto do relator? Ou o processo? Alguém diverge do relator? Não?
Eu coloquei, registrei assim na ata, Rafael. Acordam os membros do colegiado. Colegas, esse é o item 5A da pauta do contribuinte Flávio Ferreira. Ficou assim então. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário para que o imposto devido seja calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses referentes aos rendimentos recebidos pelo regime de competência. Pode ser assim, Rafael? Pode, né? Assim espelha. O próximo item... tem até um antes, né? Eu costumo fazer por ordem crescente, né? Fizemos o 454, é o 444, né, Márcio? Não é? Ou eu errei? 454? Não, esse 454 foi do... Qual? 448. Eu tava tentando desbloquear o microfone, eu apertava uma vez e travava de novo. Eu acho que... É 448, eu escrevi 444. E depois é o 468, né? Mas depois faz na ordem crescente. Depois, eu posso fazer logo os dois, aproveitar logo a fala. Porque agora vai... Será? Colegas, vamos fazer agora o item 448. Deveria ter seguido a ordem normal, né? Mas tudo bem. Isso tem que ficar registrado lá no vídeo, a ordem para o contribuinte certinho no processo dele, né? Então, 448. Colegas, vamos fazer agora o item 448 da pauta, da contribuinte Ana Maria Moraes Paiva. Item 448 da contribuinte Ana Maria Moraes Paiva, de relatoria do conselheiro Márcio. Márcio, então, pode iniciar a leitura do voto. O lançamento é relativo à omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada e também omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física. A autoridade julgadora, na primeira instância, salienta tratar-se de matéria não impugnada da omissão de rendimentos de aluguéis em 2008, depósitos bancários de origem não comprovada em 2005, restando, portanto, apenas a apreciação dos depósitos bancários de origem não comprovada em 2008, em que destaca não haver sido apresentada a prova de que os depósitos objetos da autuação teriam tido origem em saque praticado no mesmo ano ou em anos anteriores, e nem tampouco comprovou que os depósitos em sua conta bancária diriam respeito a salário do cônjuge. Já direto ao voto, então, aproveitando o medô permissivo do parágrafo 3º do artigo 57 do RICAF, transcrevo a emenda do voto condutor com a qual concordo. A contribuinte aduz que a movimentação seria dela, por meio de saques e depósitos nas contas do Banco do Brasil. Cabe informar que a fiscalização excluiu os valores de movimentação bancária entre a conta da contribuinte e de seu marido, e que a autoridade tributária disse que o total de saques não bateu com os depósitos e as respectivas datas não eram compatíveis. A fiscalização argumentou que a contribuinte não conseguiu provar que os saques teriam sido consumidos nos respectivos anos de 2003, 2004 e 2005. Em nenhum momento a impugnante trouxe ao processo alguma prova de que os depósitos objetos de autuação teriam origem a algum saque praticado no mesmo ano ou em anos anteriores, nem tampouco comprovou que os depósitos em sua conta bancária diriam respeito a salários de seu marido. É necessário enfatizar que não se está aqui discutindo se a contribuinte tinha ou não condições financeiras para movimentar o montante de recursos na conta bancária. O fato é que o sujeito passivo não logrou justificar a origem dos recursos bancários, dos depósitos bancários. E é mister observar que a situação apresentada pela autuada não tem o condão de justificar a origem dos depósitos bancários, que é o quê? É o que ela tem falado que os depósitos já teriam sido tributados nas declarações do marido, Feliciano Gonçalves da Mota. Tendo em vista que comprovar a origem de um depósito significa necessariamente que a interessada prove não só a procedência, mas também sua natureza. Ela, na verdade, em síntese, ela não apresenta nenhuma documentação, tratando-se apenas de reiterar as apresentações da primeira instância, e aí ela vem falar sobre a quebra de sigilo bancário, dizer que não havia, que é necessário declarar a nulidade do lançamento por esta quebra. É uma matéria que eu não preciso enfrentar, que é de amplo conhecimento da turma, que não existe quebra de sigilo bancário, mas apenas transferência ao sigilo fiscal, nos termos da decisão já do RE 601-314, do STF. Esses termos, presidente, eu voto negar provimento. Ok, Márcio. Colegas, em relação ao item 448 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto ou o processo?
Não. Alguém diverge do voto do relator? Também não. Então, em relação ao item 448 da pauta, da contribuinte Ana Maria Moraes Paiva, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Tá? Eu também acompanhei o relator. Próximo item, então, Márcio, vamos seguir, vamos seguir a ordem numérica para não ficar salteandinho. Nós fizemos o 448 agora, o 454 já tínhamos feito, devíamos ter feito agora. Aí vamos fazer agora então o 464, tá? 464 é da Ana. 464, deixa eu chegar lá nele. Colegas, vamos fazer o julgamento agora do item 464 da pauta, do contribuinte Aparecido Carmo da Rosa. Repetindo, item 464 do contribuinte Aparecido Carmo da Rosa, de relatoria da conselheira Ana. Ana, pode então fazer a leitura do voto. Nesse processo aqui, a DRJ não conheceu a impugnação do contribuinte por entender que ela foi intempestiva. O contribuinte foi intimado por edital. Então, no recurso voluntário, ele está alegando a tempestividade da impugnação, porque houve nulidade da sua intimação por edital, e no mérito ele vai falar da improcedência do lançamento. Eu conheço a impugnação apresentada, por entender, conforme eu dispus no voto, que a intimação via edital foi inválida, porque não houve prova de tentativas anteriores de citação por via postal. Ele foi tido por cientificado a notificação de lançamento em 7 de abril de 2010 por meio do edital que foi publicado no dia 23 de março de 2010, folhas 42 a 44. E a impugnação dele foi no dia 27 de outubro de 2010. A DRJ não acolheu a preliminar de tempestividade do contribuinte por argumentar que a intimação pode ser realizada por edital, mesmo que só tenha ocorrido uma tentativa de intimação por via postal e nenhuma tentativa de ciência pessoal. No caso, a fiscalização optou por realizar a intimação via postal uma única vez, que foi em 6 de fevereiro de 2010, e não obteve êxito, sendo a R devolvida em 2 de março de 2010, conforme consta as folhas 45 e 46. Não consta nos autos o AR devolvido, tão somente o extrato da consulta à postagem abaixo reproduzido. Eu reproduzi no voto e eu destaquei em amarelo e em rosa para ficar diferenciado a data que foi emitido, a data da postagem e a situação dito como devolvido. Na sequência, eles realizaram a intimação por edital, que foi publicado no dia 23 de março de 2010. No entanto, para que a intimação por edital seja válida, faz-se necessário o resultado improfícuo de um dos meios de citação previstos no Decreto 70.235, uma única tentativa de intimação via postal, em que se constatou a ausência do contribuinte, não justifica o uso da intimação por edital. Eu colacionei uma jurisprudência do CARF no mesmo sentido, e, além disso, eu coloquei que, no presente caso, a ausência dos autos do AR devolvido permite, inclusive, a existência de presunção no sentido de ter sido a correspondência extraviada antes mesmo da tentativa de intimação do contribuinte. Pelo exposto, eu voto por dar provimento no recurso para considerar a impugnação apresentada pelo contribuinte como tempestiva, devendo os autos retornarem à delegacia de julgamento para devida apreciação da peça de impugnação e os respectivos documentos. Eu talvez divirja só, eu vou propor uma diligência, presidente, aliás, eu vou propor uma diligência para colocar em votação para retornar os autos à unidade de origem para juntar o AR devolvido, que está faltante dos autos. A prova da devolução do AR. Eu concordo, isso é uma opinião minha também, até porque nesse AR pode ser que tenha as 3 tentativas, né? Porque o que se tem ali é o extrato do correio que não tem validade, né? Mas a DRJ, ela aceitou o argumento que só teve uma tentativa.
mas a DRJ achou que uma tentativa era o suficiente. Então, mesmo que não tivesse o extravio, eu considero que uma tentativa só não é válida para seguir pela intimação por edital. Mas o que você está considerando como tentativa, Ana? O fato de ter mandado só uma correspondência? Uma única vez. Isso, mas as tentativas não se caracterizam por isso. É que quando vai uma única vez, como você está dizendo, o correio tem resista, quando é logrado, quando não logra êxito, ele resiste às tentativas que ele faz. Primeira tentativa, ele bota o dia e a hora do AR, o corpo do AR. Aí ele diz o motivo, ausente e tal, mas ele escreve lá as 3 vezes que tentou. Então, são essas tentativas que estão lá dentro do AR que caracterizam que o próprio correio faz. A Receita, tecnicamente, ela não está obrigada a mandar várias correspondências com o mesmo endereço. Acho que manda uma. Na verdade, as tentativas elas são registradas no corpo do AR. É por isso que eu já vou adiantando, eu vou encampar também a tese do Vamos Márcio. voltar à diligência? A diligência aí é fundamental, porque é lá que diz as tentativas, que o correio tentou. Agora, a Receita não é obrigada a mandar várias correspondências para o sujeito. Não, a regra não mandar, a regra manda uma só. A Receita pode até mandar mais de uma vez, Sim, a critério pode até ela mandar, manda mas não é uma. obrigado. Agora, a caracterização do número de tentativas não é o número de vezes que a Receita manda a correspondência, é o número de vezes que o correio tenta fazer a intimação, e o correio registra isso. Né? Isso vai estar no AR. São 3 tentativas que o correio faz, 3. Ela tem um campinho do AR. Então, eu encampo assim a tese do Márcio, que é bastante pertinente, para o Instituto da Diligência. Aí os demais colegas decidiram. Ana, só para eu saber se você vai ser vencido ou não da diligência, porque vai ter que designar daí um redator do voto vencedor, se a turma... Eu estou fazendo igual eu faço com o ITR. Você vai concordar com a diligência? Eu estou colocando, pelo exposto até já mudei. Entendi pelo provimento do recurso voluntário para considerar a impugnação apresentada como tempestiva. No entanto, convergia ao entendimento da turma para a conversão do julgamento em diligência para a comunidade da origem nexos autos o AR devolvido. Perfeito. Inclusive, nós votamos assim numa sessão recente, eu acho que foi na anterior. Não foi nessa sessão acho que foi na anterior. Houve exatamente esse caso que você está dizendo. Ficou uma confusão, ficou mal esclarecido que entre o edital e a ER, a gente, de forma acertada, encaminhou para a diligência para esclarecer isso aí. Porque se fosse prevalecer o edital, estaria intempestiva a intimação, né? A impugnação. Coloca a diligência, o presidente pergunta se é unânime, se não é, e aí a gente segue. Sim. Colegas, alguém diverge da proposta de conversão de julgamento de diligência? Ninguém diverge? Ninguém diverge. Então, eu também não vou divergir. Tá? E aí, nós damos ciência para o contribuinte, né? A fiscalização vai trazer para os autos um documento que não estava, é bom que o contribuinte tenha ciência. Então, eu vou consignar na ata o seguinte resultado. Resolve os membros do colegiado. Veja, esse é o item 464 da pauta do contribuinte Aparecido Carmo da Rosa. Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas nos termos do voto que segue na resolução, consolidando o resultado da diligência de forma conclusiva em informação fiscal. Será que vai precisar de informação fiscal aqui? É só anexar para que a... Nenhuma necessidade, Dani. Basta anexar
o AR devolvido, porque aí sim a Ana pode julgar, ou nós podemos julgar em conjunto, apropriadamente. Se lá tiver no AR devolvido as 3 tentativas dos Correios, acho que não, a justificativa do edital vai se mostrar suficiente. Aqui é lançamento fiscal, né, Ana? O caso aqui é um lançamento fiscal, né? Isso, era uma notificação de lançamento. Vou colocar da notificação. Tá. Então eu fiz assim, regidi assim, colegas. Então resolve os membros, converter em diligência para a unidade de origem, para que a unidade de origem instrua os autos com o aviso de recebimento, entre parênteses, AR, completo, porque às vezes ele tem só uma página, tem a outra, né? Completo, da ciência da notificação de lançamento, tá? Instrua os autos com o AR completo da ciência da notificação de lançamento, devendo ser cientificado com ciência ao contribuinte do resultado da diligência, devendo ser cientificado o contribuinte do resultado da diligência, para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 dias. Então eu vou ler de novo. Item 464, contribuinte Aparecido Carmo da Rosa. Resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos com o aviso de recebimento, entre parênteses AR, completo, da ciência da notificação de lançamento, devendo ser cientificado o contribuinte do resultado da diligência para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 dias. Ok, colegas? Aí vem o AR completo e a gente julga esse processo. Esse foi o 464. Na ordem aqui agora é o 467, também de relatoria da conselheira Ana. 467. O item 467, colegas, o item 467 é do 467. Só um instantinho. 467. O item 467 é de relatoria, é do contribuinte Reinaldo Miguel Leite e de relatoria da conselheira Ana. Item 467, contribuinte é Reinaldo Miguel Leite, de relatoria da conselheira Ana. Ana, pode então passar a leitura do voto. É uma notificação de lançamento do ano calendário 2007, imposto de renda da pessoa física, que é por omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica. No recurso voluntário do contribuinte, que está as folhas 53 a 59, ele pugna pelo recálculo do imposto de renda, pessoa física, relativo ao rendimento recebido acumuladamente, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referiram tais rendimentos tributáveis, ou seja, pelo regime de competência. Essa matéria já foi bastante julgada aqui, e de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, julgar o RE 614406, foi fixada a tese que, nos casos de rendimentos recebidos acumuladamente, deve ser observado o regime de competência. Diante do exposto, eu voto por dar provimento ao recurso voluntário para que seja determinado o recálculo do imposto de renda pessoa física com base no regime de competência. Ok, Renata, é só isso que ele pediu no recurso, né? Ana, sim. Colegas, alguém gostaria de comentar esse processo da Ana? Alguém diverge do voto da Ana? Eu também não divirjo.
Então ficará assim. Tá, vai ficar assim então. Acordam os membros do colegiado. Esse é o item 467 do contribuinte Reinaldo Miguel Leite. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário para determinar determinando-se, né? Coloquei determinando-se. Em dar provimento ao recurso voluntário, determinando-se o recálculo do imposto de renda pessoa física relativo aos rendimentos recebidos acumuladamente com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda oferida mês a mês pelo contribuinte, regime de competência. Então tá. Ok. Nós temos muitas decisões iguais a essa, né? Eu acho que até eu vou pegar esses textos de vocês, vou compilar, e eu acho que eu vou montar para mim aqui um texto padrão para usar para todos, assim, sabe? Já que é sempre meio que igual, né? Usando o texto de vocês associado com o parecer lá da PGFN, né? Que também fala em tabelas e alíquotas, tá? Montar um textozinho padrão para usar, como a gente tem usado texto padrão para as resoluções, né? Então tá, esse foi o item 467 da pauta, tá? Dado provimento ao recurso para que seja recalculado com base no regime de competência. Vamos agora fazer o item 468 o 468 é do contribuinte Wilson Roberto Ferreira. Wilson Roberto Ferreira, de relatoria do conselheiro Márcio, item 468. Márcio, pode então fazer a leitura do voto. É um processo curto, é um processo que tem uma única matéria. Ele pode até provocar alguma divergência dentro da turma, mas ele é curto da leitura. Basicamente, o contribuinte ele apresentou a declaração de ajuste anual no modelo simplificado e não pôde usufruir da da compensação do imposto retido na fonte pago no exterior. Então, aqui direto no voto, o litígio está no cabimento ou não da troca de modelo quando encerrado o prazo para entrega. Embora o contribuinte exponha o desejo de compensar o imposto pago no exterior e a possibilidade de retificar a declaração originalmente apresentada com alteração para a DAA completa, entendo que esta escolha é uma faculdade do contribuinte, devendo este arcar com ônus de sua opção. Eu me vale aqui da súmula CAF número 86, que veda a retificação da declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda, que tenha por objeto a troca de forma de tributação após o prazo previsto para sua entrega. Lembro também aqui a Instrução Normativa 393, artigo 2º, parágrafo 2º, o contribuinte que deseje compensar imposto pago no exterior deve apresentar a declaração de ajuste anual no modelo completo. E nesse ponto, presidente, eu já de plano, né, é uma prejudicial, na verdade, uma prejudicial que impede a análise do mérito, eu já de plano rejeito a possibilidade dessa troca, que seria, na verdade, uma admissão de troca de declaração, caso nós pudéssemos admitir essa compensação. Caso superado esse ponto prejudicial,
esse ponto prejudicial demandaria o retorno dos autos à delegacia de julgamento para apreciação do mérito, ou seja, se ele tem ou não direito à compensação. Mas eu só acrescento que o artigo 103 do decreto 3.000 exige a prova de que o imposto pago no exterior não houvesse sido restituído ou compensado no país de origem dos rendimentos. Ele fala aqui no inciso 1º do artigo 103. Afora não haver tal prova nos autos, ele apenas anexou 3 documentos em inglês, sem a devida tradução exigida para a admissibilidade da prova de retenção ao pagamento de imposto no exterior dos termos do parágrafo único do artigo 192 do Código de Processo Civil. Em síntese, ainda que meu entendimento pessoal seja no sentido de que uma obrigação formal acessória não pode acarretar uma eventual dupla exigência do imposto pago no exterior, devo curvar meu entendimento vinculante anunciado na súmula CARF 86, sem a obviedade que a documentação comprobatória de retenção e pagamento do imposto no exterior está em língua estrangeira, sem tradução oficial, e não houve apresentação de provável para comprovar a não restituição ou não compensação no país de origem dos rendimentos. Esta é a minuta do voto, possivelmente após o julgamento, a depender de como será o julgamento. Eu talvez restrinja apenas ao primeiro ponto e mencione apenas a título informativo a ausência de tradução, mas isso eu trouxe um voto já minutado, eventual superação da prejudicial. Ok, Márcio, bem, você está negando o provimento ao recurso voluntário, é isso, né? Negando o provimento ao recurso voluntário. E negando o provimento a essa parte ali da retificação, da mudança de modelo. Por 2 motivos, é pelo motivo prejudicial. Primeiro... Não, eu entendi. Você negando o provimento ali, já fica prejudicada a análise das demais questões e você não precisa ir adiante, né? Vamos votar essa parte. Colegas, com relação à mudança de modelo, o contribuinte quer mudar o modelo dele, de simplificado para completa. O conselheiro relator está negando o provimento. Alguém diverge desse voto? Alguém diverge? Tem uma súmula do CARF que diz que não pode mudar. Alguém diverge? Não? Eu também não divirjo, então, ponto. Eu vou botar a título informativo. Eu gosto porque eu acho que a prestação jurisdicional é também para nós, mas é também para o contribuinte. Ele precisa também saber disso. Eu vou dizer assim, olha, estou negando por esse motivo. A título informativo, os documentos carregados aos autos não estão em língua. Fique à vontade. Pode ficar à vontade. Tá? Eu me sinto bem porque eu acho que a gente está prestando serviço também a ele, né? Tá. Mas naturalmente que é a título informativo. Tá, não, tranquilo. Então, colegas, em relação ao item 468 da pauta do contribuinte Wilson Roberto Ferreira, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Ok? Quer aproveitar que eu estou aqui já falando, eu preciso de 15 minutos para fazer 5 processos. Mas não são de hoje, a não ser que você ainda tenha de hoje. São aqueles que você tinha indicado? 168, 169, o 170, 172, 173? Preciso de mais de 15 minutos. Tá. Colegas, tudo bem fazermos esses? O Márcio já tinha me avisado ontem desses processos. Ok, então finalizamos esses da manhã. Agora, então, vamos fazer... Tá. Agora vamos fazer... Lição da terça. Oi? Lição da terça. Tá. Vamos fazer agora o item 168 da pauta. 168... Só um instantinho, Márcio. Uhum. São todos? Não, todos não. Não, 168, 169 e 170 são da construtora Capitólio, 172 e 173 são autos de infração de obrigação acessória, só que referentes a um processo principal que já foi julgado de forma definitiva. Tá.
Então tá, colegas. Vamos fazer agora o julgamento dos itens. Dos itens 168, 169 e 170, todos da construtora Capitólio Limitada, de relatoria do conselheiro Márcio. Você vai começar pelo 168? Porque é a autodifração de obrigação principal esse. Okay. E é dependente dos demais. Perfeito. Então, colegas, vamos iniciar então esses 3 processos da construtora Capitólio Limitada pelo processo do item 168 da pauta. Márcio, pode começar. É um lançamento de cerca de R$5.000 referente a segurados contribuinte individual no ano de 2005. Eu vou direto ao voto. A empresa ela apenas reitera os termos apresentados na impugnação, daí porque eu me valho do parágrafo 3º do artigo 57 do RICAF e reproduzo as decisões do voto condutor com as quais eu concordo. Vou apenas ler alguns detalhes. A notificada alega irregularidade na ação fiscal por ter a fiscalização se desenvolvido fora dos estabelecimentos da empresa. Ainda que comprovada sua veracidade, não implica nulidade do lançamento, pois não existe norma legal regulamentar definindo o local onde as auditorias devem ser realizadas, bem como proibir que elas sejam executadas fora do estabelecimento. Volto aqui mais embaixo. O lançamento sob análise corresponde às contribuições devidas por segurados contribuintes individuais pela empresa, incidentes sobre a remuneração por eles auferida. Os valores que compõem a base de cálculo do lançamento foram extraídos da própria contabilidade da empresa. Cumpre esclarecer que as alegações da empresa, contrárias ao arbitramento, restam prejudicadas por não se referirem ao presente lançamento fiscal, já que os valores considerados como base de cálculo das contribuições foram extraídos da própria contabilidade da empresa. Então, ela vai atacar, vai dizer se houve arbitramento. Aí ele diz assim, não houve arbitramento, foi da própria contabilidade da empresa. Ou seja, uma apuração direta das contribuições lançadas. Por fim, esclareça-se que não ocorreu bitributação, uma vez que os valores, ora considerados como base de cálculo das contribuições, foram deduzidos daqueles, assim considerados no lançamento substanciado em outra NFLD, cujo débito foi apurado por aferição indireta. Essa NFLD não foi julgada por mim, não foi a mim atribuída, já foi julgada em outra ocasião. Nesses termos, eu voto por negar provimento. Ok, Márcio. Colegas, em relação ao item 168 da pauta, o conselheiro relator está votando por negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto ou o processo? Alguém diverge do voto do relator? Não? Então, eu também não divirjo. Em relação ao item 168 da pauta, da contribuinte construtora Capitólio Limitada, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. E estou consignando na ata que o julgamento foi realizado em 8/10/2020, no período da manhã. O próximo é o item 169 da pauta, também da construtora Capitólio Limitada. Márcio, pode fazer a leitura do... Isso aqui ainda é mais simples, presidente, porque esse aqui basicamente é a CFL 68 referente a autos de infração de obrigação principal, são autos que caminham umbilicalmente juntos. É relevante destacar que na sessão, eu não vou entrar em detalhes, basicamente eu estou reproduzindo o voto do acórdão recorrido, por não ter apresentado novas razões em segunda instância, e como nós julgamos afirmativamente, negando provimento a NFLD que acabamos de tratar, do 168, portanto, deve ter o acessório seguir a mesma sorte, devemos negar também provimento, já que não há nenhuma alegação contrária à obrigação acessória em si. Ok, Márcio. Colegas, em relação ao item 169 da pauta, o conselheiro relator também está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o processo ou voto? Alguém diverge do voto do relator? Não? Eu também não divirjo, então em relação ao item 169 da pauta ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Agora vamos passar para o item 170 da pauta, também da construtora Capitólio Limitada, de relatoria do conselheiro Márcio. Márcio, pode passar a leitura do voto. Aqui é um CFL 34, motivado pela não autenticação dos livros diários dos anos 2005 e 2006, folha impressa de modo ilegível no diário do ano de 2006,
escrituração sintética de despesas, não apresentação de recibos de pagamento de prolabore de todo o período fiscalizado. O recurso voluntário, ele reitera os termos da impugnação e acrescenta ainda que a fiscalização, ao desautorizar a escrita contábil, desconsiderou também os pagamentos feitos através de GFIP, bem como ignorou por completo os valores retidos em notas fiscais referente a 11% e usados legalmente de sua compensação. Então, vou reproduzir aqui parcialmente os termos da decisão recorrida com ela concordar, nos termos do artigo 57, parágrafo 3º do RICART. A empresa apresentou os documentos solicitados de forma deficiente, bem como deixou de aprestar os recibos de pagamento do prolabore de todo o período fiscalizado. Ainda que a empresa lograsse êxito em comprovar a correção das faltas acima mencionadas, por se tratar da penalidade hora aplicada de multa com valor fixo, a não apresentação de recibos de pagamento de prolabore, fato esse não questionado pela empresa, é suficiente para manter a presente autuação, uma vez que a exibição de todos os documentos e livros relacionados com as contribuições é obrigação acessória da empresa. Acrescenta ainda, como destacado no acordo recorrido, a insurgência do contribuinte é basicamente contra o auto de infração principal. Quanto ao descumprimento da obrigação acessória, apenas destaca ter corrigido uma parte da falta, o saneamento e registro dos livros diários de 2005 e 2006 na JUSEPA, Junta Comercial do Pará, sem apresentar provas quanto a isto. Em relação aos recibos do prolabore, nada apresentou. Eu só menciono aqui algumas informações daquela outra NFLD que eu falei que foi julgada em outro processo, mas aqui é irrelevante ao deslinde dessa questão, eu só trouxe mesmo a título informativo. Sendo assim, nada a fazer senão manter a NFLD em exame, votando em negar provimento ao recurso voluntário. Ok. Colegas, em relação ao item 170 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém diverge do relator? Alguém gostaria de comentar esse processo ao voto? Não? Alguém diverge do voto do relator? Também não. Então, em relação ao item 170 da pauta, da contribuinte Construtora Capitólio Limitada, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Agora, vamos para o item 172 da pauta. 171 foi julgado já. Vamos ao item 172 da pauta. São dois itens de relatoria do conselheiro Márcio, do mesmo contribuinte, são os itens 172 e o item 173, do contribuinte Ferreira de Souza, Advogados Associados. Ferreira de Souza, Advogados Associados. Você vai começar pelo 172, Márcio? Sim. Então, enquanto eu falar, eu gostaria de celebrar e parabenizar meus amigos Luiz e Gregório, que eles sempre são muito... Eles reforçam a necessidade que nós temos da atenção em julgar CFL 68, julgar esses autos de infração de obrigação acessória, procurando, às vezes, o principal. Muitas vezes eles desmembram e acabam não sendo atribuídos ao mesmo relator. E eu me lembrei de vocês dois quando eu estava julgando esse processo, na minha busca incessante pelo auto de infração de obrigação principal. Isso aí. Então, presidente, eu vou tirar teu voto. Só um instantinho, Márcio. Eu tinha anunciado. Só um pouquinho. Esse é um CFL 68, né? O 68, né? GFIP, né? Então, colegas, vamos então fazer agora o julgamento do item 172 da pauta do contribuinte Ferreira de Souza, Advogados Associados. Márcio, pode então fazer a leitura do voto. Eu vou fazer a leitura do voto na íntegra, tem apenas 2 páginas. Então, ao CFL 68, que significa apresentar a GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores das contribuições previdenciárias. Mais especificamente, o relatório fiscal da infração informa que a empresa deixou de informar em GFIP os valores de prolabore pagos a sócio no período de 2004 a 2006, remunerados através de uma empresa de marketing de incentivo. A fim de decidir a obrigação acessória, é relevante perquirir o desfecho administrativo da auto de infração de obrigação principal. Foi feito o acórdão, esse número aqui, da 4ª Câmara da 3ª Turma Ordinária dessa sessão, decidiu que o auto de infração, previdenciário, saciamento, não ocorrência, prolabore e multa de mora. Ele decidiu, portanto,
negando provimento ao recurso do contribuinte. Unanimemente, o colegiado acompanhou o voto do relator Marcelo Magalhães Peixoto, que rejeitou a aventada nulidade por cessamento da ampla defesa, pois da análise de todos os documentos anexos que compõem o auto de infração em tela é possível compreender o motivo da autuação, tanto que a recorrente está utilizando o contraditório em ampla defesa em conformidade com a autuação. Também é unânime a decisão pertinente ao mérito, por ser em controvérsia a entrega de valores a sócios via cartão corporativo e não está demonstrado que a realização das despesas pelo sócio detentor do cartão. E, mesmo que assim admitidos, os valores comprovados estariam bem aquém aos valores fixados, creditados a título de despesas. Ao fim, ratificou o acordo da DRJ e concluiu que o cartão não era destinado a ressarcimento de despesas, mas a complementação de prolabore não escriturado em folha de pagamento. Caracterizada a decisão deste Conselho de que o recebimento desses valores pelos sócios era complementação de prolabore, não escriturado devidamente em folha de pagamento, e havendo a indicação clara e precisa, ainda que sucinta, do fundamento fático e legal da autuação, não vejo alternativa senão ratificar a decisão da DRJ, que é rejeitar a preliminar de nulidade, pois inexistente preterição ao direito de defesa, uma vez que o recorrente pôde exercer a ampla defesa e contraditório, e no mérito confirmar a multa pelo descumprimento de obrigação acessória pela não escrituração dos valores disponibilizados a sócio a título de prolabore em títulos próprios de sua contabilidade. E também é equivocada a percepção de que o acórdão recorrido não analisou a documentação apresentada. E aí eu trago aqui excertos, né, do voto condutor que ilustram isso. Nesses termos, o presidente vota em negar provimento ao recurso voluntário. Ok, colegas, em relação ao item 172 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação ao processo ou em relação ao voto? Não. Alguém diverge do voto do relator? Não. Eu também não. Então, em relação ao item 172 da pauta, do contribuinte Ferreira e Souza Advogados Associados, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Vamos agora ao item 173 da pauta, também do contribuinte Ferreira de Souza Advogados Associados, de relatoria do conselheiro Márcio. Márcio, pode passar a leitura do voto. Claro. Aqui é um CFL 34, a presente autuação tem por base o descumprimento de obrigação acessória de lançar mensalmente títulos próprios de sua contabilidade, os fatos geradores de todas as contribuições. E aí, eu não vou fazer mais a leitura, então, basicamente, eu trago a mesma coisa que eu apresentei anteriormente. Todo arcabouço fático, o fato de haver sido julgado, de haver decisão definitiva constitutiva dentro da administração tributária, e não haver nulidade, não haver também questões de mérito a ser analisadas, negando provimento assim como consequência. Ok, colegas, em relação ao item 173 da pauta, o conselheiro relator também está encaminhando por negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o processo ou o voto? Não. Alguém diverge do relator? Também não. Então, em relação ao item 173 da pauta, do contribuinte Ferreira de Souza Advogados Associados, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Tá? Então, esses foram os 5 seus, Márcio, que você tinha comentado. Colegas, quem mais falou que tinha processos que ficaram para trás e que poderiam ser julgados, que não são complexos? Eu tenho desses. Você, Ana, tem algum processo nessa situação? Tem esses do CFL, tem vários CFLs, que é o da CODIP, são 6. Diz para mim os números da pauta, dos itens. É o 103 a 108. Da CODIP Comercial de Peças e Veículos Limitada, né? Podemos fazer esse, então? Então, a gente começa pelo 108, que é a obrigação principal. Então, tá. Colegas, vamos fazer agora o julgamento do item 108 da pauta, da contribuinte CODIP Comercial de Peças e Veículos Limitada, de relatoria da conselheira Ana. Ana, item 108, pode iniciar a leitura do voto. Em que passo que está, Ana? Ah, sim. Boa pergunta agora. Deixa eu ver aqui. Dia 5 manhã. 5 tarde. Ah, tá bom. Obrigada.
Obrigado. 5 Nada. termos, desculpa. Vamos lá. Ele tem a obrigação principal e 5 autos de infração. Aí eu fiz um quadro com os autos de infrações. Eu estou julgando todos os 6 agora, todos eles estão comigo. O principal seria em relação a uma verba de paga a título de prêmio. Então, a fiscalização diz que o contribuinte não declarou essa verba, paga a título de prêmio, e para fiscalização ela teria natureza remuneratória, e por isso lançou o principal e os demais autos de infração. Então, nesse primeiro, eu estou analisando a natureza da verba, que seria essa lançada a título de prêmios por meio de cartões de premiação. Eu fiz uma primeira análise sobre as contribuições, a base de incidência dela, que seriam as remunerações, e o entendimento atual é que essas verbas pagas por meio de cartão de premiação, elas têm natureza remuneratória. Então, elas devem ser incluídas na base de cálculo das contribuições previdenciárias. Eu citei o entendimento tanto do CARF, quanto do STJ, e vários outros do CARF também ao final. Então, por fim, eu estou negando provimento ao recurso, por entender que essa verba ela deve ser incluída na base de cálculo das contribuições previdenciárias. E, além disso, o que ele estava falando é da questão que o lançamento foi por aferição indireta, mas tinha que ser mesmo, porque a empresa não tinha, ou a fiscalização não recebeu dela toda a documentação de quem seriam as pessoas que receberam o cartão premiação, em quais meses teriam recebido, para fazer um lançamento que não fosse por aferição indireta. Você vai fazer mais algum comentário em relação a esse voto, Ana? Não. Ah, você já concluiu? Já concluí. Ah, então eu estava aguardando. Eu tive a impressão que você estava procurando alguma coisa no voto para dizer. Não. Então, colegas, em relação ao item 108 da pauta, da contribuinte Codip Comercial de Peças e Veículos Limitada, é um caso envolvendo prêmios, né, pagamento de prêmios, é uma questão bastante já discutida no CARF. A conselheira relatora está encaminhando no sentido de negar o provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o processo ou o voto? Não. Alguém diverge da relatora? Não. Luiz, você está aí, né? Apesar da imagem não aparecer. Estou sim. Então tá. Bem na hora que eu perguntei se alguém diverge. Vou pegar uma coisa aqui rápida. Tá certo. E ninguém diverge do voto da relatora, então, né? Então, colegas, em relação ao item 108 da pauta, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. E eu estou registrando aqui que o julgamento está sendo realizado no dia 8/10, no período da manhã. Qual seria o outro processo dessa contribuinte, Ana, que você vai fazer na sequência? Eu vou falar todos de uma vez só, tá? Pode ser? A sua decisão agora vai ser a mesma para todos os demais, né? Com exceção do que tem do CFL 68, que nele eu estou negando o provimento, mas quando da execução da decisão deve ser observada a súmula CARF número 119, que fala da retroatividade benigna. Nos demais eu estou só negando o provimento. Em todos eles eu fiz uma tabela onde tem o debitade, a infração, o valor originário da multa lançada e o número do processo respectivo. Então, a gente tem o CFL 30 no processo final 687/2007-96,
CFL 34 no processo final 688-2007-31, CFL 59 no processo 686-2007-41 e o CFL 35 no 689-2007-85 e o CFL 68, que é o único que tem um resultado diferente, que é no processo 690-2007-18. Em todos eles você nega provimento ao recurso, né? É obrigação acessória decorrente daquela obrigação principal, né? Não informar na folha e tal, né? Isso, dessa verba recebida por meio do cartão premiação. E como a obrigação principal eu neguei provimento, então as demais obrigações acessórias, a CFL 68, que seria dependente do principal, permanece, as demais também. E no CFL 68 eu peço para observar a retroatividade benigna na hora do julgamento, na hora da execução da multa. Tá. Nesses processos, colegas, de obrigação acessória, como esses, assim, né, de não informar não registrar na contabilidade, não informar na folha de pagamento, né? Essas que decorrem da obrigação principal, muitas vezes no recurso voluntário, o contribuinte questiona só aquela verba mesmo que foi lançada na obrigação principal. Mas, às vezes, eles questionam também alguma formalidade do lançamento da obrigação acessória, sabe? Algum erro né? Então tem que ficar atento. Nesse caso, ele questiona basicamente a natureza da verba, né? Que basicamente é isso, né? E a outra coisa que ele questiona, que é até que fica resolvido pelo quadro, é que ele fala tem que ter o julgamento conjunto. E de fato tem. Então perfeito. Por isso que eu trago o quadro e falo do julgamento conjunto, eu falo que CFL 68 depende do principal, e em todos eles eu reproduzo uma síntese da decisão do principal para dizer que essa verba, título de paga por meio do cartão premiação, deve ser incluída na base de cálculo da contribuição previdenciária. Só destacando, Ana, é que eu acho assim que essa vinculação com isso é um entendimento pessoal, né? Que a vinculação assim, a gente se estender assim, na análise em relação ao principal, afora a 68, que tem a mesma base de cálculo, nos demais, eu assim, pessoalmente, né, não estou querendo que ninguém pense como eu entendo ela displicente, sabe, porque é como a Renata disse num voto recente, e no caso esses outros CFLs que não tem essa vinculação direta, ele tem vida própria. Tem vida própria, assim. Eu concordo. Assim, como também o CFL 68 tem, assim, por ser um instrumental. Mas esses outros que não têm, assim, essa vinculação com a base de cálculo, e a multa da infração está dentro do próprio, já esculpido diretamente no regulamento, assim, eu acho que o fato dele ter... A única coisa que a gente poderia abordar aí seria outras questões preliminares, por exemplo, como se falasse de decadência, falasse de relevação da multa, mas eu acho, particularmente, né? Eu concordo, nunca faço, mas eu coloquei isso, que só do CFL 68 está intimamente ligado à existência do crédito principal, as demais não. Mas como ele trouxe esse argumento no recurso voluntário, da obrigação principal e da subsistência, então, para não ocorrer nenhuma omissão, eu achei por bem fazer uma síntese de que, no julgamento da obrigação principal, eu entendi que essa verba deve ser incluída na base de cálculo. Eles sempre trazem isso, eu sempre saio pela tangente no sentido de que, mesmo que seja lá, como se diz, que a obrigação principal não seja procedente, mas o dever instrumental ali foi descumprido. A multa ali, ela teve, o lançamento tem vida própria ali, porque mesmo que ele tivesse ganho lá, tivesse provado a improcedência do lançamento da obrigação principal, mas essas penalidades que não têm vinculação com
com a base de cálculo lá do AIOP, ela subsiste, independente de qualquer outro elemento. É por isso que eu nunca reproduzo. Eu estou falando assim, meu posicionamento, né? Eu não estou dizendo que você esteja errado, eu estou só dizendo assim que eu entendo o suficiente, mas o seu voto está perfeito, sem nenhuma... Só esse registro aí. Ok, então. Vamos dar sequência, então, gente, para tentar julgar mais processo. Então, Ana, em relação, então, aos itens 103, 104, em relação a todos os itens da contribuinte CODIP comercial de peças e veículos limitada, que são, vou falar os itens, 103, 104, 105, 106, 107 e 108, você nega provimento ao recurso. E em relação ao item 106, que é o item da GFIP, você nega provimento ao recurso e pede que seja, quando da execução, aplicada a súmula, né? Então tá, colegas, alguém diverge, alguém gostaria de comentar algum desses processos, ou o voto da relatora? Alguém diverge da relatora em algum desses processos? Então tá, em todos eles vai ficar assim, ó, a exceção do item 106, tá? Nos demais vai ficar assim, ó, acordam os membros do colegiado. Veja, esses são os itens da contribuinte CODIP comercial de peças e veículos limitada, tá? Dos itens 103 ao 108, tá? Em todos eles vai ficar assim: acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. No item 106, além disso, vai constar assim, ó, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário, que é o que está nos demais, vírgula, devendo, quando da execução da presente decisão, ser observada a súmula CARF 119. Tá? É isso aí. Ok, então, nossa, demos uma produzida boa agora no almoço, né, nesse horário, né, nesse horário. Colegas, quais outros processos a gente poderia julgar agora, que na opinião de vocês... Eu posso continuar naquela sequência, eu estava só fazendo CFL, que eu não quis encher, eu não quis ser monopolista, eu escolhi 5, mas eu posso continuar julgando não sei que outros colegas tenham. O Gregório tinha mencionado que ele tinha alguns, não foi, Gregório? Eu mandei uma relação ontem também. Jogamos ontem. Denis, se quiser, eu quero monopolizar o tempo, mas eu posso julgar à vontade 178, 179, 182, 180, é tudo CFL. Tá. Ana, tem mais algum teu como esse que você julgou? No máximo 3. Então, é a mesma coisa do Márcio. No máximo 2 ou 3 de cada empresa CFL também. Então, fazemos esses do Márcio agora, que você já acabou de fazer, e na sequência fazemos os seus, então, tá? Quais seriam os itens seus, Márcio? Estou sem áudio. A gente pode fazer o 178, o 179, o 180, o 183. Se der tempo, né? A gente pode ir fazendo até parar, até a hora da... Repete para mim, 170... 178, 179, 182, 183. Tá, e depois desses fazemos os da Ana, se der tempo. Vou tentar ser até mais breve, tá? Ok. 178, peraí. Colegas, vamos fazer agora o item 178 da pauta, da contribuinte Relotel Representações Comerciais Limitada. 178, Relotel Representações Comerciais Limitada, de relatoria do Márcio. Márcio, pode iniciar a leitura do voto. É uma CFL 30, e aqui eu também vou usar como uma forma de rebater o meu amigo Luiz, que é uma sumidade aqui na turma, mas é um CFL 30 em que não houve inclusão nas folhas de pagamento relativas às competências de agosto a dezembro de 2006. Das remunerações discriminadas na coluna H, isso é irrelevante. Vamos para o voto. Por que eu queria fazer esse rebate ao Luiz? Porque não é apenas o CFL 68, que é dependente do principal.
CFL 30, por exemplo, ele é, porque se cai o principal, ou seja, se desobrigar o contribuinte a informar nos seus títulos próprios determinados lançamentos de segurados ou contribuintes individuais, naturalmente cai também a obrigação acessória. Então, por isso que eu trago aqui a decisão da Constituição Definitiva do Crédito no Acordo 240202-311, que ratificou a incidência de contribuições previdenciárias sobre os valores pagos ou creditados, ou segurados, empregados ou contribuintes individuais, através de cartão de premiação no período da autuação. Aqui ficou 205, mas em 2005. Trago o acórdão. Por estar confirmada no processo administrativo a incidência da contribuição, também está ratificado o descumprimento da obrigação acessória. Assim, a multa aplicada encontra-se em consonância com a legislação vigente. A tese de que a prática de infrações continuadas ensejaria a imposição de somente uma penalidade pecuniária também improcedente, pois, como apontado, as obrigações acessórias descumpridas são distintas e autônomas. Ele fala isso porque ele tem um outro CFL. Para a caracterização de infração continuada, eu faço, enfim, isso é apenas um rebate de uma questão de fundo. Em simples, presidente, pela Constituição Definitiva do Crédito Tributário no principal, impõe manter-se também a Constituição Definitiva ou a Constituição negar provimento ao auto de infração de obrigação acessória CFL 30. Eu queria só esclarecer, já que eu fui citado pelo nobre relator, que eu acho que eu estou com dificuldade de falar, eu escrevo melhor do que falo. Mas quando eu falei assim, que é a única vinculação, eu digo que é a única que tem a mesma base de cálculo. Há outros CFLs, aqueles que dizem respeito a ocorrências individualizadas, por exemplo, quando define eventos por meio de competência, eles também dependem do principal, para termos de exclusão de determinados eventos. Mas a multa que ele veicula não tem como base de cálculo. Entendi. É isso que eu quis dizer, tá certo? Eu não estou dizendo que não tem, porque, por exemplo, tem alguns, são poucos CFLs que dizem respeito a ocorrências individualizadas de competência por competência. Então, se essas competências forem excluídas da obrigação acessória, elas também saem da compulsão da multa. Mas a base de cálculo que a multa aplica não é a mesma base de cálculo da IOP. A base de cálculo é determinada no próprio regulamento, dependendo do IOP. É isso que eu queria dizer, Márcio. Entendi. Presidente, o 179 também segue a mesma sorte do 178, um é em GFIP, o outro é em contabilidade, mas a mesma razão de decidir, o mesmo voto. Então, o julgamento dele aproveita também o outro. Colegas, em relação ao item 178 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto ou o processo? Não. Alguém diverge do relator? Também não. Então, em relação ao item 178 da pauta, ficará assim o resultado. Acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. O conselheiro relator está dizendo que o item 179 do mesmo contribuinte segue a mesma sorte, né? É uma multa, uma outra multa, né? Mas as razões recursais seriam basicamente as mesmas, isso? Sim, na verdade as razões são as mesmas, a decisão também é a mesma, só que a CFL 30 refere salvo melhor juízo, títulos GFIP 34 ou títulos próprios da contabilidade, algo assim. Então, a mesma infração, não ter escriturado esses segurados empregados, sobre os quais incidia a contribuição previdenciária. Tá, CFL 34, eu abri aqui, estou dando uma olhada. Ok. Colegas, em relação ao item 179 da pauta, também da contribuinte Relotel Representações Comerciais Limitada, o conselheiro relator está encaminhando no sentido de negar o provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o processo ou o voto? Alguém diverge do voto do relator? Não. O relator está negando o provimento.
Eu também não divido, então ficará assim o resultado do item 179. Acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. O próximo... Márcio, Deni, aproveitando o gancho aí, eu tenho 4 processos do dia 5, que é a mesma situação, caiu o principal para mim, e 3 CFL, 68, 59 e 30. Não sei se vai dar tempo de fazer hoje cedo, mas se der à tarde também dá para liquidar. Houve reprodução de tudo. Tá, presidente, eu posso ceder o meu tempo para o Rafael? Não, Márcio, continua no embalo. Se der, eu faço a parte. Seguindo embalo. Vamos tentar fazer os do Márcio e os da Ana. Vamos, legal. Daí a gente faz os teus. O item, então, agora seria os itens 82 e 83 da pauta, também de relatoria do Márcio. 82 e 83. 182, não? 182. Eu pulo o 100, né, muitas vezes. Colegas, vamos fazer agora os itens 182 e 183, ambos da contribuinte MG Cetel Serviço em Telecomunicações e Eletricidade Limitada. Tá? Itens 182 e 183, a recorrente é MG Cetel Serviços em Telecomunicação e Eletricidade Limitada. Vou direto ao voto, presidente, por favor. Márcio, você vai fazer pelo 182 primeiro? Vai começar pelo 182? Sim. Tá, a apresentação deficiente de documentação requerida. Não, espera um pouquinho, só um instantinho. Wait a minute. Colegas, vamos fazer então agora o julgamento do item 182 da pauta, tá? Da contribuinte MG Cetel Serviço em Telecomunicações e Eletricidade Limitada, relator e conselheiro Márcio. Márcio, pode fazer a leitura do voto então. Então, vou direto ao voto. Em que pese uma parte do período está atingido pela decadência, outra parte não está. E a CFL 38 é uma multa por descumprimento que incide numa única infração. Então, basta ter uma competência ainda não atingida pela decadência que continua vigente, continua aplicável. Alguns dos motivos que deram aso foi falta de contabilização de receitas e despesas, notas fiscais, essas notas aqui numeradas, não consta do lançamento desse cheque e a ausência de documentos que serviram de base para a escrituração contábil. Aí eu respondi, portanto, apesar das infrações 1, 2, e 3 e 4 terem sido corrigidas, eu deveria ter posto aqui, apesar de terem sido corrigidas, as infrações 1, 2, parte da 2, 3 e 4, ainda assim houve apresentação de deficiente de documentos ou de livros relacionados às contribuições sociais previdenciárias, bastando apenas a ocorrência de uma infração em uma competência para que dê fluo o fato gerador da obrigação acessória. Então, dessa maneira, não houve correção da falta, apesar de o argumento contido no acordo não estar compatível com a realidade dos fatos, pois a entrega da GFIP certificadoras ocorreu em 11 de 2007, enquanto a lavratura ocorreu em 24 de 10 de 2007, a correção da falta no presente caso exigiria a apresentação de escrituração contábil, com o lançamento da nota fiscal de serviço número 671 e do cheque 544, e todos os lançamentos não comprovados a título de honorários do contador. Portanto, mesmo após a decadência do direito do fisco examinar os livros e documentos do contribuinte, a decadência parcial, tá? Vou só salientar aqui. E com isso, a inexistência de parte significativa dos fundamentos da penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória, as faltas permaneceram não corrigidas, pois não bastava a entrega da GFIP retificadora, mas da própria escrituração contábil, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º e 3º, não cabendo sem relevação da multa. A realidade não é que houve a correção da falta, é que pela decadência algumas faltas caíram, pela decadência algumas competências, mas outras competências que permaneceram, o contribuinte não se desincumbiu de corrigir a falta. Tá certo. E aí você... Nego provimento. Ok. Colegas, em relação ao item 182 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o processo ou o voto? Alguém diverge do voto do relator? Não? Então, em relação ao item 182 da pauta, da contribuinte MG Cetel Serviços em Telecomunicações e Eletricidade Limitada, ficará assim o resultado. Acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. O próximo item é da mesma contribuinte, é o item 183 da pauta, da contribuinte MG Cetel Serviços em Telecomunicação Limitada. Márcio, pode então passar a leitura do voto. Aqui é uma questão muito pontual, presidente. Houve uma certa contradição no acordo recorrido. Então, na verdade, essa instância está servindo como embargada, digamos assim, entre aspas.
Porque, veja, acordo os membros da quinta turma de julgamento, por unanimidade de votos, considerar procedente em parte o lançamento, mantendo o crédito tributário exigido em 5.332, cancelando as ocorrências relativas até, inclusive, a competência 11 de 2001, no total de 5.676, com relevação da multa remanescente. Aí lá no voto, houve a correção da falta dentro do prazo de impugnação, objeto do presente auto de infração. Então, se houve a correção da falta, se o acordo recorrido reconheceu o direito à relevação da multa nos termos do artigo 291, portanto, tendo a autoridade julgadora reconhecido o direito à relevação da multa, eu acho que eu dupliquei aqui, deveria ter decidido pela procedência da impugnação e cancelado o crédito tributário. Assim não fez. Entretanto, em vez de especulo pronunciar a nulidade do arresto recorrido, aplica o ditame do artigo 59, parágrafo 3º, e releva a multa aplicada. Lembrando, presidente, que naquele outro voto eu tinha mencionado, inclusive, isso, que não era a GFIP que era necessária para relevar a multa CFL 38, mas que ele fizesse, entre aspas, uma reapresentação da documentação que tinha sido deficiente. Então, naquele voto, eu já mencionava e já citava a apresentação de GFIP certificadoras. E ficou um certo voto da unidade de origem meio confuso ao fazer isso. Nesse caso, eu acho que houve apenas um erro na conclusão. Mas é apenas isso. Como houve a correção da falta dentro do prazo, relevar a multa, evitando assim a declaração de nulidade do acordo recorrido. Márcio, esse item aqui eu vou pedir uma visita de mesa, tá? Eu, na hora do almoço, agora dou uma olhadinha e a gente julga à tarde, pode ser? Pode ser? Vou dar uma olhadinha nele. Isso também. Mesa, só que não tem... Para só, tá? No voto, no final do voto, se ainda houver dúvida, presidente, que ele fala o seguinte: voto pela procedência parcial da autuação, eu deveria ter sublinhado isso também, excluindo-se todos os créditos tributários relativos às infrações até a competência de 2011. Isso aqui em razão da decadência. Com relevação da multa remanescente. Ou seja, ele está aqui ampliando o escopo da multa para as outras competências. E ali no acórdão mesmo da turma, eles falam considerar procedente em parte, mantendo o crédito tributário exigido em 5.332. Ok, tranquilo. Está sem áudio, presidente. Tá, ok, tranquilo. Eu vou dar uma olhadinha agora na hora do almoço. Pedir uma vistinha de mesa. Isso, vistinha de mesa, só para entender melhor o caso aqui, não perder tempo, né? Tá bom. Os seus seriam quais, Ana? O Dani, pode passar para o Rafa, eu acho que aquela hora eu joguei vários de uma vez. Só que é o seguinte, gente, para mim caiu todo mundo na imagem, tá voltando aos poucos. Tô travado, tá normal aí? Pra mim tá normal. Bora almoçar? Hora da tarde? Acho que pode almoçar. São mesmo. 13 horas, não quer? Depois nós vamos aquela gravação, vamos esticar o quadril? Tá certo, então. Colegas, então vamos encerrar por aqui, já é 13 horas, né? Deve ser 13 horas já. E a gente retorna daqui 1 hora, então, ok? Márcio não, Rafael, Francisco e Rafael podem encerrar a gravação. Edene, por favor.